Uma boa tarde a todos os nossos irmãos e amigos que estão conosco nessa transmissão do culto online da Igreja Cristã Presbiteriana do Barreiro. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade e convidamos a todos a que se unam conosco em espírito, em verdade, a fim de que nós possamos estar adorando, orando, buscando a presença daquele que é o Senhor da nossa vida, a Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo. Neste domingo, segundo domingo do mês, nós iniciamos com o chamado do Salmo 105, versículo 1 e 2, que nos diz assim: Louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre todos os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. E, irmãos, este é o chamado para este dia, que é o dia do Senhor. Estarmos juntos para cantar salmos, para invocar o seu nome e também para fazer conhecidas as suas obras entre todos. Junte-se a nós nesse momento, nós estaremos a orar e buscar a presença do Senhor, invocando o seu santo nome. Senhor, nós te agradecemos por estarmos juntos aqui, nesta sala virtual. Agradecemos a tua bondade e misericórdia. Agradecemos, Senhor, pela preservação da nossa vida. E agora, Senhor, quando vamos te adorar, queremos pedir que o Senhor nos conduza em toda a verdade. Ao lermos a tua palavra, que possamos ser iluminados pelo teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, e também ser com cada irmão e cada irmã, cada amigo, cada pessoa que estiver a acessar esta sala, a fim de que neste momento também seja um momento de enlevo espiritual para cada um. Nós te rogamos assim. Pedimos que o Senhor também encontre o nosso coração e fale profundamente a nós. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus e é o Salmo número 4, como temos feito, de modo que todos os domingos nós lemos pelo menos um salmo e desta feita, hoje estaremos a ler o Salmo número 4. Se você quiser seguir a liturgia, aqueles irmãos que fazem parte do grupo de WhatsApp da igreja, nós temos colocado, disponibilizado o boletim e vamos colocar o boletim logo após o culto na própria página da Igreja Cristã Presbiteriana do Barreiro. Salmo de número 4 nos convida e nos fala ao coração com uma oração do rei Davi, que nos diz assim: Ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem:
quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. As palavras do Salmo 4 também é uma oração e também pode ser a nossa oração. Mas ele nos diz: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Portanto, nesta tarde, nós também vamos invocar e louvar o seu santo nome. Nós temos em nosso inário, o inário Novo Cântico, nós temos o hino número 19 e nós convidamos a você que está participando dessa transmissão, e onde você estiver, você pode cantar conosco. O hino número 19. Ó Rei sublime, em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além. Ouve o louvor, os hinos de vitória dos que de ti recebem todo o bem. Vamos cantar o hino 19. Ó Rei sublime, em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nos altos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nós vamos confessar a nossa fé. Quando adoramos ao Senhor, quando cantamos juntamente com miríades de anjos que estão a cantar nesse momento, nós também queremos confessar que Ele é o nosso Senhor. A palavra de Deus nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Também nos diz que se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor
em teu coração creres que ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. E o nosso credo apostólico, ele existe para nos ajudar a confessar também em quem nós cremos. Por isso, vamos fazê-lo. Você tem a oportunidade, onde você está, de também confessar a mesma fé do credo apostólico. Vamos então dizer juntos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia e está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Creio na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Nós confessamos a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Confessamos também que cremos na Igreja Universal, Santa, mas também dizemos que cremos na comunhão dos santos e na remissão dos pecados e na vida eterna, na ressurreição do corpo. São as bases da nossa fé. Por isso, nesse momento, nos preparemos para praticar a nossa confissão quando dizemos que cremos na remissão dos pecados. Remir pecados é o perdão dos pecados. Sabemos que Deus perdoa os nossos pecados. E por isso, nós vamos até Ele na pessoa maravilhosa de nosso Senhor Jesus, em unidade com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então vamos orar ao Senhor, vamos confessar a Ele e vamos abrir o nosso coração para que juntos possamos receber a graça do poder da remissão e do perdão dos nossos pecados. Vamos orar então. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor todo santo, todo imortal. Ó Pai, nós te louvamos e te bendizemos, mas não podemos deixar de confessar os nossos pecados. Agradecemos pela tua graça, que por obra do teu Espírito Santo, livre e independente, um dia colocou a tua luz em nossos corações. E agora, Senhor, nós aqui admitimos que durante esta semana que passou, tantas coisas fizemos que desagradaram o Senhor. Queremos pedir, ó Pai, purifica-nos, limpa-nos de toda a nossa injustiça. Livra-nos, Senhor, do sentimento de culpa e dá que com sincero arrependimento, Senhor, possamos ser transformados pelo Teu Espírito Santo. Ó Senhor, atende também o coração e o desejo e a oração de cada irmão e irmã que estão a assistir essa transmissão. Rogamos também, Senhor, convictos de que o Senhor perdoa os pecados em Cristo Jesus, nós também intercedemos por todos aqueles, Senhor, que estão a sofrer com esta pandemia. Pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que Tu mesmo
estejas a aliviar a enfermidade. Oramos também, Senhor, por todos aqueles irmãos pertencentes à nossa igreja que carecem do apoio, da presença e da experiência da fé. Aumenta-lhes a fé, aumenta-lhes a esperança, Senhor. Nos lembramos especialmente do teu filho João e da tua filha Celeste Nunes. Pedimos, Senhor, pela vida da nossa irmã Cremilde, pela vida da nossa irmã Alaíse, do nosso irmão presbítero João Benedito. Pedimos por Zulmira, por Adélia, por Fonseca, por Fátima e por Mirela. Senhor, também pedimos agora pela vida do Filipe. O Senhor conhece a sua vida. O Senhor sabe da sua necessidade. Vai de encontro, Senhor, à sua alma, ao seu coração. Também pedimos por outros irmãos, amigos, que temos sempre orado e pedido. Senhor, tenha piedade das nossas famílias e de todos aqueles, Senhor, que estão a representar as suas famílias nessa transmissão. Pedimos a tua graça, o teu renovo e a força do teu Espírito Santo. Anima, Senhor, e a cada momento encoraja para que possam continuar a caminhada e a jornada da fé. Rogamos também, Senhor, por todo o nosso país, que o Senhor tenha misericórdia do governo e das autoridades do nosso país. Que o Senhor, ó Pai, tenha misericórdia também dos médicos, dos enfermeiros e enfermeiras, daqueles que estão lidando ainda com esta pandemia. E te agradecemos pela bênção de que o Senhor tem poupado as vidas. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Neste momento nós estaremos a louvar ao Senhor. É verdade que o culto é um culto de súplica e de louvor, mas também é um culto de ação de graças. E como ação de graças, nós vamos louvar ao Senhor cantando o hino 61. O hino 61 é um hino bem conhecido e nós vamos então cantar ao Senhor. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Nós vamos louvar ao Senhor e dê graças ao Senhor onde você está nesse momento e como você está. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida
e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Esta é a bênção que recebemos de Deus, porque tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, nós devemos dar graças. Em tudo dai graças, e por todas as coisas, por tudo que ainda iremos viver e por tudo que nós já vivemos. Estejamos sempre com o coração agradecido, mesmo quando o coração está apertado, mas a verdade é que o Senhor conhece o nosso coração. E é por isso que nós damos graças. Irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus nesse instante. Depois de louvarmos e depois de orarmos, intercedermos, também é um momento de estarmos meditando na sua santa palavra. Hoje estaremos a meditar na continuação do Sermão do Monte. Domingo passado, nós estávamos aqui falando da importância da oração. Nosso Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, nos mostra a importância da oração como um meio de intimidade com o Senhor. Hoje nós vamos um pouco mais além, porque o assunto é ainda a oração. Se você perceber, nós lemos domingo passado, se lembrar, capítulo 6 de Mateus, até o versículo 8, quando o Senhor Jesus está orientando os seus discípulos a como orar e em que tempo orar. Agora nós vamos para a nossa conhecida oração do Pai Nosso, a oração do Senhor. Alguns dizem a oração dominical, porque a palavra dominical em latim é do Senhor. Então, esta oração, ela foi dada para nós e nós vamos começar a perceber algumas nuances, algumas lições profundas que essa palavra, que essa oração tem a nos falar. Então, você que está com a sua Bíblia, eu convido você a que abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Então, nós leremos Mateus capítulo 6, versículo 9. Assim nos diz a santa palavra de Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos
aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A palavra do Senhor está diante de nós. E assim como nós buscamos o Senhor, pedindo a iluminação do Espírito Santo, porque nós só podemos desvendar as coisas de Deus se o Senhor quiser nos fazer assim. Não temos capacidade espiritual a não ser vinda do Espírito Santo. E por isso, nesse momento, vamos pedir que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Nós vamos rogar ao Senhor que Ele nos ilumine, que a luz do Espírito esteja em nosso coração. Amém. Irmãos, nós já estávamos a falar sobre oração desde há 2 domingos. Nesse momento, Mateus capítulo 6 é uma continuidade de uma série de preceitos e princípios que o nosso Senhor ele está a nos dizer, principalmente com respeito à nossa justiça e a nossa justiça diante de Deus. A nossa justiça, a nossa piedade, ela se reveste de práticas extremamente pessoais. Então, o Senhor Jesus vai falar sobre a esmola, sobre a oração e sobre o jejum. No caso, nós já falamos aqui sobre a oração, falamos sobre o jejum e falamos sobre a esmola. Mas, neste caso, nós vamos nos deparar com uma certa lentidão aqui para entendermos um pouco melhor a respeito da oração. Porque dentro desse trecho do sermão do Senhor, ele vai ocupar um lugar maior a falar sobre oração. Então, depois de falar a nós que nós temos que cuidar de não revelar e não mostrar a nossa prática de oração a todos os homens, nós temos que cuidar disso. Pelo contrário, devemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e o teu Pai que vem em secreto, o nosso Pai, ele nos recompensará. Essa palavra Pai, ela é repetida várias vezes nesse capítulo e agora vai se mostrar um pouco mais ampla quando o Senhor Jesus vai ensinar os seus discípulos a orar. Em outro momento, principalmente no Evangelho de Lucas, quando o Senhor também, na versão de Lucas, na visão do escritor Lucas, ele é também inquirido pelos seus discípulos a que ele pudesse ensinar os seus discípulos a orar. Então, por exemplo, no capítulo 11, versículo 1 de Lucas, nos diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. E esta, na verdade, esta oração é o grande ensinamento sobre oração
que o Senhor Jesus nos dá. O Senhor Jesus vai nos trazer aqui fortes princípios que a oração, como domingo passado falamos, tem que ser o pulmão da nossa alma. Isso significa que nós temos como alimentar a nossa alma através deste pulmão. Temos a nossa alma, ela necessita deste oxigênio que é a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito e também da própria palavra iluminada em nosso coração. Por isso que nós precisamos desta oração, deste pulmão, o pulmão da alma. Mas aqui agora o Senhor Jesus vai dizer como fazer isso. E esta oração que nós acabamos de ver, esta oração, por exemplo, ela tem ultrapassado gerações e séculos. E os cristãos têm utilizado estas orações desde quando a sua igreja se formou. Foi a oração dos apóstolos, foi a oração dos novos discípulos, dos nossos pais da igreja, foi a oração de todos aqueles que viveram como homens e mulheres de oração. É verdade que a oração dominical, a oração do Pai Nosso, ela nos mostra que na história, por exemplo, quando vamos aos primeiros séculos, principalmente os 3, 4 primeiros séculos, onde a igreja começou a crescer e se expandir por todo o Império Romano, na época, os discípulos, os novos discípulos, os catecúmenos, por exemplo, aqueles novos que estavam para ser batizados, esta oração não era feita de modo banal ou de modo leviano, pelo contrário, esta oração era a primeira oração antes do discípulo ser batizado. Então, antes daquele batismo, o batismo cristão como sacramento, os discípulos, os novos na fé, praticavam essa oração, faziam esta oração, a oração dominical. O que nós podemos aprender, então, com esta oração? Em primeiro lugar, nós vamos perceber aqui que a oração do Pai Nosso é uma regra de oração. Interessante esta palavra regra de oração, porque é justamente isso que ocorre. O Senhor Jesus vai dar-nos uma regra. E regra é algo que os próprios judeus já estavam acostumados, porque, na verdade, a lei era uma regra, cumprir a lei era uma regra, e regra significa um método. Isso é muito importante, entendermos que a vida cristã, ela nos traz também métodos e uma regra de disciplina espiritual. Eu quero me deter especialmente quando o Senhor Jesus diz assim. Perceba, o versículo 9, na primeira parte do versículo 9, ele diz: portanto, vós orareis assim. Ora, é o que o Senhor Jesus estava querendo nos dizer, a falar que nós deveríamos orar desta maneira. A maneira pela qual deveríamos orar é a oração dominical. E como regra de oração, aqui vamos um pouco mais além e entender que, ademais que o cristianismo ou a fé cristã, não o cristianismo em si, mas a fé cristã que encheu os corações de tantos milhares e milhares e milhares de todas as gerações,
é também além de ser uma ação ilimitada da graça de Deus, a fé cristã, ela tem a sua regra, as suas regras, os seus métodos, suas formas. E nós não podemos abandonar estas formas, porque estas formas não são apenas métodos ou ações metodológicas para uma vida cristã melhor, mas esses métodos que estão nas Escrituras, são métodos principais. Esses métodos significam uma forma de podermos disciplinar a nossa alma. Alguém já disse, por exemplo, que a nossa alma, ela é muito inquieta, que nós somos extremamente inquietos e que nós precisamos aprender a termos balizas. E por isso mesmo, a lei que nós dizemos que não somos salvos pela lei, de fato nós não somos, porque a lei ela vai, em primeiro lugar, nos dar a condição de que nós somos pecadores mesmo, vai nos apontar que somos pecadores, mas a lei também ela quer colocar o ser humano dentro de uma regra, de uma disciplina. Por isso que nós temos as disciplinas espirituais. Estes temas que o Senhor Jesus está a colocar aqui para nós, no Sermão do Monte, são temas de disciplinas espirituais. E para que nossa vida possa se desenvolver melhor, nós precisamos dessas disciplinas para nos encaminhar na vida cristã. Não basta simplesmente ter a plena liberdade em Cristo, mas por amor queremos aprender o caminho que Ele fez. Então, a lei ou as regras, elas não são um fim em si mesmo. Há muitos que confundem uma coisa com a outra. Alguns, por exemplo, que usam a regra, ou a regra de oração, ou a prática das esmolas, ou a prática do dízimo, ou a lei da mordomia cristã, ou a própria lei do Antigo Testamento, como um fim em si mesmo. Era o que faziam, por exemplo, os fariseus. Os fariseus faziam da lei e a prática da lei um fim em si mesmo. Quer dizer, perderam a noção de que a lei poderia conduzir aquela gente a Deus, mas ao invés de olharem para Deus e serem conduzidos pela lei, eles olhavam para a lei e esqueciam-se de Deus. Por isso o Senhor Jesus vai estar em conflito tantas vezes com os fariseus, com os escribas, com os sacerdotes, porque a religião sem a graça e sem Deus pode se tornar de fato uma regra em si, um fim em si. A regra é importante e você precisa dela. Nós precisamos da lei, mas a lei, ela nos ajuda a balizar o nosso caminho. Por isso que precisamos dos 10 mandamentos. Por isso que nós precisamos dos escritos do Antigo Testamento. Mas note que vamos um pouco mais além. Quando falamos de regra, estamos a falar de que as disciplinas espirituais, elas existem também para nos ajudar a talhar ou a aparar a nossa vida, que é extremamente complexa do ponto de vista da nossa natureza do pecado. Quem já dizia o reformador Martinho Lutero, que quanto mais amor ele sentia por Deus,
mais livre ele se percebia. Martinho Lutero dizia que Cristo havia libertado do poder do pecado. Mas é bem interessante, ele diz assim: mas por amor a Cristo eu me fiz escravo dele. Então, esta é a grande tônica do que nós podemos entender sobre as ações de Deus em nós. O Senhor nos liberta, o Senhor nos dá liberdade em Cristo, liberdade do pecado, mas por amor a Ele queremos nos tornar obedientes. E por que nós obedecemos? Porque nós amamos a Deus. Não obedecemos para sermos agradáveis a Ele, porque nós não temos condição alguma de obedecermos, porque nossas obras são falhas, mas nós obedecemos como um ato de amor, e não para que possamos trocar os benefícios, nossa vida pelos benefícios de Deus. A oração dominical, então, é uma regra de oração, é um modelo de oração. Se você quiser, por exemplo, você pode todos os dias, e deve fazer isso, todos os dias orar a oração dominical, a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. Ela é um princípio. Mas algumas pessoas podem perguntar assim: mas pastor, se eu orar a oração dominical, muitas vezes eu vou cair naquele problema da repetição que o Senhor Jesus fala nos versículos acima. Isso depende, porque tudo aquilo que se repete não quer dizer que quando repetimos alguma coisa, uma fala, uma frase ou uma oração, significa que ela está encaixada aqui. Por exemplo, quando o Senhor Jesus diz que nós não devemos repetir vãmente, e é nesse caso que nós nos diferenciamos. Por quê? Porque o Senhor Jesus está a dizer que o grave problema da oração é a oração mecânica, a oração inócua, aquilo que não tem entendimento. Fazemos apenas por fazer. Não é esse o objetivo, mas há necessidade que nós possamos repetir as nossas orações. Eu não sei se você já teve essa experiência, como eu tenho. E eu queria dar uma sugestão também para ajudar. Procure escrever as tuas orações. Separe um caderno e use uma caneta e comece a escrever as suas orações. Eu escrevo minhas orações desde muitos e muitos anos. E isso tem sido uma bênção para mim, porque há momentos que eu vou olhar para trás, vou no meu caderno e vou ver as orações que fiz. E às vezes repito aquelas orações que eu já fiz. Verdade é também que precisamos compreender que as orações, elas também são uma forma para que possamos nos encontrar com o Senhor. Por isso que o Senhor Jesus diz: vós orareis assim. E nós temos então esta regra, devemos aprender a orar. E quando oramos a palavra de Deus, muito melhor é, porque nós não nos perdemos em divagações. Por exemplo, João Calvino usava nos seus cultos as orações escritas, orações espontâneas e orações escritas. E nós devemos compreender
que as orações dos salmos, por exemplo, as orações do salmo, por exemplo, 150 salmos que nós temos, são orações escritas. Quando estamos a ler os salmos, nós estamos a ver as orações dos patriarcas, as orações dos homens inspirados por Deus. E nós não temos apenas orações nos próprios salmos, mas temos orações escritas, por exemplo, por Paulo, por Pedro, pelo apóstolo Pedro nas suas cartas, pelo apóstolo João. Temos orações do rei Davi nos livros históricos de Samuel, de Reis. Então, as orações, elas são importantes como uma regra, mas precisamos compreender que essas regras, elas existem para nos conduzir a um encontro mais profundo com Deus. Então, temos esta regra e precisamos nos adaptar a esta regra. Precisamos de disciplina, sim. Quando o Senhor Jesus diz, vós orareis assim, dessa maneira, então ore, você precisa praticar a oração do Pai Nosso. Mas também, além disso, e agora o Senhor vai nos introduzir a esta oração. E eu queria deixar bem registrado isso, que você deve aprender as orações, praticar as orações e especialmente a oração do Pai Nosso como uma regra de oração. Então, pratique. Agora, não abandone as outras regras que a Bíblia nos diz, as outras disciplinas espirituais. É importantíssimo que você perceba que estas regras, elas são um meio para ganhar ao Senhor, para encontrar-se com o Senhor. Mas o Senhor diz assim, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso, Pai Nosso. Vamos pensar agora nessa primeira palavra. O Senhor diz, Pai. Essa palavra Pai, ela é muito distinta e muito significativa para nós, assim como era para o nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, muitas e muitas vezes, diante das pessoas e diante dos discípulos, ele dizia que havia sido enviado pelo seu Pai, que o seu Pai era o norteador e o planeador de toda a vida, de toda a sua vida. O Senhor Jesus também diz que a comida dele e a bebida dele, de nosso Senhor Jesus, era fazer a vontade dele, a vontade do seu Pai, e consumar a sua obra, e concluir a sua obra. Então, muitas vezes nós vamos encontrar o Senhor Jesus falando sobre esta relação de filho e pai. No início do Evangelho de João, nós vamos encontrar, por exemplo, alguns momentos quando percebemos aqui em João, o escritor a nos falar que o Senhor Jesus, o Verbo, a palavra, veio para o seu povo e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Essa questão de filiação é muito importante aqui para nós, especialmente, por exemplo, no caso dos judeus, que os judeus se diziam filhos de Abraão. Com pouca ênfase, eles falavam a respeito dessa filiação dos judeus para com o próprio Deus.
Porque a palavra Deus era extremamente difícil para se falar. Ninguém dizia sou filho de Deus, porque todos tinham medo e receio de usarem a palavra Deus de modo vão. Era o que, de fato, os 10 mandamentos acabava por condenar. Então, eles quase não falavam na palavra Deus, não usavam a palavra Deus. Mas eles falavam sim com muito orgulho e muita vaidade até, de que eles eram filhos de Abraão, porque entendia-se que Abraão seria um filho de Deus. Mas quando o Senhor Jesus chega, ele começa o seu ministério, ele começa a falar de que o próprio filho estava presente, de que ele era o filho do Pai. Outro problema que causou uma grande controvérsia e foi uma delas que levou o Senhor Jesus a ser sentenciado na cruz e condenado pelos judeus, era que ele se dizia filho de Deus. Em que sentido? Que o filho, ele possuía a mesma essência do Pai. Ora, isso é verdade. Na verdade, quando nós falamos sou filho de meu Pai, você está a dizer que a sua natureza é a mesma do seu Pai. A palavra Pai tem a ver com essa relação de natureza, de característica. Então, os próprios judeus chegaram em determinado momento a pegarem pedras para atirarem em Jesus muito antes da sua condenação. Por quê? Porque o Senhor Jesus se dizia filho de Deus. Não é possível ser filho de Deus e não ter a mesma natureza de Deus. Mas agora o Senhor Jesus está colocando isso para os seus discípulos, para nós, para você e para mim, dizendo que quando formos orar, devemos orar Pai Nosso. Não devemos orar, por exemplo, Pai do teu Filho Jesus Cristo, mas Pai Nosso. E agora este Pai, ele não é apenas Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele é Pai nosso. Ele não é meu Pai. É interessante também uma ajuda para aqueles que estão a orar nos cultos, aqueles que conduzem orações, aqueles que estão a conduzir os cultos, são os liturgos, são as pessoas que são chamadas na igreja para orar. Uma das coisas, apenas para orientar você, é que você não precisa, quando for orar na igreja ou no grupo de oração, a dizer meu Pai, porque você está junto com os teus irmãos, você está a orar em nome deles. Então, na verdade, você deve dizer Pai Nosso, nosso Pai. E é esta a conformação que o Senhor Jesus quer nos dar. A conformação de que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele é Pai, no sentido de que ele é Pai daqueles que foram feitos filhos de Deus. Nós lemos em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, a saber, os que creem no seu nome, de serem feitos, de terem o direito de serem feitos filhos de Deus. Ora, a verdade é que antes não éramos filhos, porque os filhos abandonaram o seu pai. Mas agora, através de Jesus Cristo, temos a boa graça, a bênção de sermos chamados e tratados como filhos de Deus. E note que o versículo posterior a este
de João 1,12, João 1,13 nos diz: os quais não nasceram da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas nasceram de Deus. Há um novo nascimento. E quando o Senhor Jesus está a dizer Pai Nosso, tudo isso deve reter em nosso coração. Quando estamos a orar, nós não estamos a orar porque temos um Pai genérico, temos um Deus genérico, mas estamos a orar a um Pai que colocou em nós a sua própria semente. Não nascemos da vontade do homem, da mãe, do ser humano, da instituição, não nascemos da vontade da carne, mas nascemos de Deus. E é este primeiro aspecto da nossa oração. A nossa oração, Pai Nosso, ela envolve essa relação entre nós e o Senhor Deus. Nós temos um Pai, e esse Pai, ele é nosso Pai, porque nós tivemos, pela graça, não porque somos melhores, mas pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, uma nova geração, um novo nascimento. O Senhor Jesus diz que nós não poderíamos entrar no reino de Deus se não nascermos do alto, se não nascermos de Deus. E é esta a grande verdade. A oração dominical é uma oração que nos coloca diante desta necessidade de sermos feitos filhos de Deus. Segundo ponto, quando falamos de filhos de Deus, também começamos a entender um pouco mais a doutrina da adoção. Nós vamos até o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Em Romanos capítulo 8, observamos as palavras que nos falam a respeito desta filiação com Deus. Veja só, note, você está com a sua Bíblia, abra em Romanos 8, a partir do versículo 14. O apóstolo Paulo nos diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vejam só que declaração impressionante, fenomenal. O texto aqui do apóstolo Paulo, ele nos diz justamente que todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. E que esta filiação não tem apenas a orientação, o guia do Espírito Santo, mas que nós não somos escravos, não somos mais escravos. Pelo contrário, nós recebemos um espírito de adoção. Fomos adotados por Deus através de Cristo. Quando colocamos nossa fé, a nossa confiança e a nossa vida, arrependendo-nos dos nossos pecados, o Senhor nos torna filhos. Nascemos novamente, nascemos do alto e começamos a trilhar e a viver uma comunhão que é espiritual.
O Espírito de Deus agora está a nos guiar. E esse mesmo Espírito vai testificar dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Por isso dizemos Pai Nosso. Por isso precisamos aprender que, como filhos, o verso 17 nos diz: se nós somos filhos, somos também herdeiros. Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Se padecemos com Cristo, também com Ele seremos glorificados. Percebem quantos princípios, quantas informações, quanta experiência podemos colher dessa oração do Pai Nosso. Por isso, hoje, nós aprendemos e devemos reter isso, pedindo ao Senhor que retenha em nosso coração. Primeiro, a importância de uma regra de oração. Você deve praticar essa regra do Pai Nosso, todos os dias, a todo momento. Mas também, esta oração do Pai Nosso, ela nos introduz a esse novo relacionamento. Não somos homens e mulheres perdidos, não somos homens e mulheres orfanados, nós temos um Pai, que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos um Pai porque podemos nascer de novo, termos o direito de sermos chamados filhos de Deus e nascermos do alto. Mas quando nascemos do alto, temos a certeza que não estamos sem norte, mas o texto bíblico, a palavra de Deus nos diz que nós somos guiados pelo Espírito e que Ele a cada momento está desejoso de nos trazer a consciência que somos herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Ele, mesmo que padeçamos como Ele padeceu, mas seremos glorificados como Ele foi glorificado. Que domingo que vem nós vamos continuar a falar sobre estes outros princípios dessa regra de oração. Vamos nos manter conectados nesta oração do Pai Nosso. Vamos alimentar a nossa alma com esta certeza, não vinda de nós, mas uma certeza que vem do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor, que o bom Espírito nos guie em toda a verdade e que possamos orar desta maneira. Pai Nosso, que Deus nos abençoe. Amém. Desta feita, irmãos, nós estamos a encerrar o nosso culto e agradecer, porque podemos buscar a presença de Deus, que podemos orar o Pai Nosso, que podemos abrir os nossos corações e onde nós estamos, o Senhor está conosco, o seu Espírito, Ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Os anjos de Deus estão ao teu redor, ao nosso redor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Por isso, nessa nova semana que nós estamos a entrar, que sejamos confiantes nesta verdade e que usemos esta regra de oração, que estejamos caminhando e sempre através da paciência, porque a palavra do Senhor também diz, o próprio Senhor Jesus diz, na paciência possuís a vossa alma. Então, vamos fazer assim. Nós damos as boas-vindas
a todos os nossos irmãos, amigos que estão conectados conosco nessa tarde. Nós rogamos ao Senhor que esteja Ele a abençoar, a iluminar os seus corações. Nós queremos lembrar que estamos a nos preparar para reabrir os cultos aos domingos na nossa igreja, no Barreiro, mas estamos a adaptar a nossa igreja às normas da DGS, da Direção Geral de Saúde. Então, ainda no próximo domingo estaremos em transmissão. Vamos tomar todos os cuidados para que possamos cumprir estas normas. Estejamos a orar por esse retorno às nossas atividades. Algumas igrejas do presbitério já retornaram e nós estaremos, se Deus assim permitir, nesses próximos domingos, a retornar para as nossas atividades presenciais. Quero também dizer, se você desejar fazer o seu ofertório, no boletim da nossa igreja existe uma orientação para que você faça a sua transferência e o seu depósito na própria conta da igreja. Mas você pode verificar isso no próprio boletim. Enquanto isso, nós continuamos convidando os irmãos para as quartas-feiras estarmos juntos no estudo bíblico e na sexta-feira estarmos juntos também na reunião de oração. Então não deixe de participar das nossas atividades. A igreja está viva e estamos a trabalhar, estamos a agir. Vamos nos lembrar também das nossas orações, do nosso irmão pastor João Nunes, da sua esposa, da nossa irmã Cremilde. Faz tanto tempo que nós não a vemos, que Deus abençoe muito a vida dela. Vamos estar a orar pelo Felipe, que é genro do pastor Thomas Hudson, que está muito enfermo. Então vamos continuar a orar e também orar por todos os nossos irmãos que são da nossa igreja, mas nós sabemos que pela idade têm sido também prejudicados. Alguns não podem nem sequer assistir porque não têm o acesso à internet, mas vamos nos lembrar dos nossos irmãos, da nossa irmã Zumira, da nossa irmã Fátima, da nossa irmã Adélia, do nosso irmão João Benedito e de todos os nossos irmãos, não é? O Fonseca, não é? Vamos orar pelo Fonseca também. Todas as semanas temos orado por todos. E vamos estar firmes na fé e inabaláveis através da pessoa de nosso Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Vamos orar e receber a bênção apostólica. Ó Senhor, nosso Pai, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós te bendizemos, Senhor, por tudo que fizemos aqui e te rogamos que o Senhor, o próprio teu Espírito Santo, nos conduza nessa nova semana. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas tribulações e dá-nos, Senhor, a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora, meus irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre vossa vida e sobre o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Um grande abraço a todos os irmãos. Até quarta-feira, se assim Deus
nos permitir. Até lá.